Gente, a gente vai começar a terceira parte da família Vespertilionidae. Eu tinha parado aqui nesse slide. Eu ia falar desses gêneros, né? São gêneros pequenininhos, né? Arpiocéfalos, né? Que é em cor de rosa ali no mapa. Depois em amarelo, ampla distribuição foníscos, né? Depois a Arpiola, tem uma distribuição muito mais restrita, né? Tem um azulzinho ali em cima, né? E depois parece que tem uma distribuição junta, né? Não, laranja é arpiocéfalos e feníscos, né? Roxinho é arpiocéfalos e arpiola, né? Então é isso. Ah, bom, feníscos, ele tem poucas espécies, né? Eles são conhecidos como os morcegos de orelha de trombeta. E eles têm umas orelhas em forma de funil, né? Parece furípteros, né? Mas eles têm trago, né? Um bem pequenininho. Eles têm a ponta dos pelos meio dourada, né? E aí dá uma coloração de purpurina em algumas espécies. Tem duas, Jaguar papuensis, né? Da Austrália, Nova Guiné e do Sudoeste Asiático, são ampla distribuição. Agora, Peniscus atrox é ameaçado porque ele gosta de floresta primária da Tailândia, da Malásia, Sumatra e Bornéu. Floresta primária nessa região está virando madeira para alimentar os mercados, principalmente da China, né, do desenvolvimento, né? Toda essa região costuma ter uma floresta magnífica, né? E está bem ameaçada junto com as espécies que habitam, né? A gente não sabe muita coisa sobre essas espécies, né? Principalmente essa é, pia aerosa. Quase nada se sabe, né? Só as espécies que foram coletadas sem localidade, né? Bom, Arpiocéfalos é conhecido como os morcegos de asa peluda, né? E é, é monotípico, né? Arpiocéfalos, árpia. Só que, né? Esse livro aqui ele reconhece Arpiocéfalos mordax, porque ele é uma subespécie, né? Mas ele acha que é bem distinto. Eles são bem peludinhos, né? Aqui tem um desenho deles, né? Eles realmente parecem um bichinho de pelúcia, né? Com um pelo de veludo, assim, bem grande e alto, né? Então tem um desenho dele ali, né? O Arquiocéfalos aqui, a cara, né? E aqui um desenho da cara para a gente ver as características melhor, né? Eles se juntam com o próximo gênero que a gente vai ver, que é a burina. Ele tem umas narinas em forma de tubo. É, os caninos são bem proeminentes, né? Ele ocorre no sudoeste asiático, essa região também, né? Eles dependem de floresta primária, então eles estão em dispersão bem fragmenta e a deforestação dessa região está ameaçando eles, né? Agora, a pila é um gênero pequenininho também, bem aparentado com urina, e tem umas espécies bem restritas, né? A pila isodon, né? Eles são morcegos delicados, com uma pelagem bem fluffy, né? Ou seja, bem fofinha, né? E tem um pelo meio dourado. Que parece que eles pegaram ouro e passaram nele, né? Na ponta dos pelos, né? Eles têm pequenas orelhas e narinas tubulares, né? Então, que nem arquiocéfalos, né? Então, eles todos são bem aparentados com murina, que vai ser o próximo gênero que a gente vai falar. Griseia ocorre na Índia, bem restrito, e Isodon só ocorre em Taiwan, aí de Formosa, né? Então aqui está Phoeniscus atrox, né? Com os pelos pintados de dourado, né? Parecendo purpurina que a gente tinha falado, né? E aqui está a cara dele, né? Ele, né, essa distribuição aí na Malásia e algumas regiões da Sumatra e Bornéu, onde a floresta é primária, né? Ele não é muito comum, e ele está bem ameaçado pela deforestação. Então, Arpiocephalus arpia, né? Então, aqui esse aí era Phoeniscus atrox, com as pontas do pelo dourado. Esse aqui é o Arpiocephalus arpia, né?
tem uma ampla distribuição na Indonésia, Filipinas, Taiwan, e ele come besouros. Ele é considerado monotípico, né? Mas lembra que o livro do Tuttle considera ele Mordax e Arpia, né? Mordax é uma subespécie ou não é? Isso aí é a questão. Agora, esse aqui é o Arpiolizodon, né? Arpiolizodon é aquele que parece que a gente passou ouro, pintou de ouro a pontinha dos pelos, né? Pois na verdade, o que acontece? A base é marrom escuro do pelo, a pontinha do pelo é marrom escuro e o resto é amarelo. De vez em quando, né, eles ficam numa caverna cheia de amônia, eles podem ficar, eles perdem a parte externa marrom, né, eles ficam um amarelo intenso. Bom, são esses, né? Murina é um grupo com 38 espécies, né, então tem uma diversidade grande, né? E 15 delas são completamente novas, né? Vietnã, da China e assim por diante, né? Algumas são ameaçadas, né? Baleenses, é de uma floresta da Tailândia, e a distribuição geográfica dele é 4 km², né? Então, completamente vulnerável para extinção, né? Murina tenebrosa é da ilha de Tsushima, no Japão, em 1962. É o que a gente sabe a respeito dele. É uma espécie tipo. Murina Rokuyama foi descoberto em Okinawa, nas ilhas, né, no arquipélago de Okinawa, né, as ilhas Tokunoshima e Amami-Yoshima, né, e vive em florestas maduras, né, ou seja, extremamente ameaçada. Né, Eneia é de Bornéu e a Península da Malásia e Tailândia, e, ó, não estou brincando, Murina puta é de Taiwan, China, e é considerada uma espécie ameaçada por causa da sua distribuição geográfica extremamente limitada, né? O Baedon já é da América do Sul, né? Então, e todos esses aí que a gente estava vendo eram asiáticos, né? Baedon é aparentado com rojessa túmida, né? Os morceguinhos amarelos, né? Vai ver que por isso que tá junto aí, né? E tem uma distribuição rara e fragmentada, né? Um deles, né, Baedon aleni, que é só encontrado no México, a população é tão fragmentada que algumas das populações parecem que estão sofrendo de endogamia, com problemas congênitos, né? Bom, o Murina, voltando para o Murina, que tem muito mais espécies, né? O Baedon estava junto aí, eu acabei falando dele, né? Pois ele já é de uma outra área geográfica, né? Mas o Murina, eles são conhecidos como morcegos de narinas tubulares, né? E por isso que eles são aparentados com esses aqui, o Arpiola e o resto, né, que também tem um pouquinho, mas neles é mais evidente. E eles gostam de ficar na folhagem, né? Os olhos são bem pequenininhos e as orelhas são arredondadas, e eles normalmente se abrigam na folhagem das árvores, né? Folhagem morta, em pequenos grupos, né? Folhagem seca, né? Então, ó, o Murina ciclotes, né? Da Índia, Sri Lanka, Nepal e assim por diante, Sudoeste Asiático, Bornéu, Filipinas e Indonésia. Ampla distribuição. Com várias subespécies, né? Ele tem uma pelagem marrom e uma barriga branca, orelhas arredondadas, né? Principalmente a ponta, né? O tragus bem fininho e parece uma lancinha, né? As narinas elevadas, né? E as membranas do corpo são pretas, né? Então, né? Então, barriga branca, membranas da asa preta, né? Eles gostam de ficar na folhagem em pequenos grupos, até 5, e pode hibernar nas partes mais frias da distribuição deles. Eles têm um voo submanobrável e eles ficam dentro do subbosque e por volta de 2 metros do chão. Eles comem
presas maiores quando penduradas pelos pés e dedões, deixando as partes que ele não gostou no uropatágio enquanto que ele se alimenta, né? É, é, bom, é, o Murino Rosendahl, ele tem por volta de 4 gramas, né, de peso, né? Ah, esse aqui, ó, o Watsoni, né, com as narinas em forma de tubo, né? É, e esse aqui é o que eu mais gosto. Esse é o meu favorito. Murina Beelzebub, né? Ele é cinza, né? E ele tem essa carinha que realmente parece, né? É, com o dito cujo, né? Mas como eu estava falando, quando, quando eles se alimentam, eles se penduram pelos dedões, né? Comem a coisa e deixa cair o besouro no urupatágio, né? Bom, agora o próximo grupo que a gente vai falar é o Miotes. E o Miotes é o maior, acho que só em roedores que tem um gênero com mais espécies, né? Assim, dentro dos mamíferos, né? Tem 125 espécies, né? Eles são conhecidos como morcegos com orelhas de ratinho, né? Mouse-eared bats, né? Eles têm orelhas, né, médias a grandes, né? Arredondadas e o tragos, se vocês olharem dentro da orelha, aqui tá a pelinha do tragos, né? É bem evidente e compridinho, né? Que mais? Tem várias espécies e que eles discutem aí, a gente vai falar também. É, eles ocorrem em ilhas, né? Então eles têm uma distribuição, ó, nas Américas, vai do Canadá e o Alasca, né? Até a Patagônia, né? Depois correm boa parte da África, fora o Saara, né? Boa parte da Europa até a Ásia, né? E descem pelas ilhas aí da Indonésia, isso, aquilo, entram no Pacífico e entram na Austrália, né? Então é uma ampla distribuição geográfica, né? Eles são todos, né, se alimentam de insetos, mas o gênero inclui algumas espécies, que nem esse aqui que está ali em cima, que eu pus para não esquecer dele, miotes adversos. Come peixe e insetos flutuando na água, né? Eles são das Ilhas Salomão, né? No Pacífico, né? E eles são trolas, que nem a gente viu no artigo lá, né? Sobre a colocação, ainda na aula 6, né? Tem alguns que são, por exemplo, bombinos, outras espécies são ameaçadas de extinção, né? E Myotis ruber também, né? Aqui no Brasil, Paraguai e Argentina, né? E também tem Scott na Etiópia e Sicários no Sudoeste Asiático, né? E na Europa, Tacicneme, né? Bom, que mais? A maioria das espécies são least concern, né? Então tem algumas carinhas, né? Miotis goldotti, né? Com uma pelagem castanha clara, né? E a barriguinha cinza branca, né? E Miotis auriculus com as grandes orelhas, né? Bom, aqui está um crânio típico de Miotis, né? Com os caninos bem desenvolvidos, né? Né, esse espaço, né? Uma premaxila pouco desenvolvida, né? E os dentes são bem dilaminantes, né? Bom, vamos dar uma olhadinha neles, né? 125 espécies, né? Esse livro aqui é mais antigo. Esse aqui, Septrionaris, tem um focinho bem comprido, né? Nem todos têm esse focinho tão comprido, né? Mas eles são bem diferentes dos laciuros, que tem aquela cara de gato, né? Eles são encontrados em outros lugares, menos lugares mais frios. E tem a maior distribuição geográfica de qualquer gênero de mamífero terrestre, exceto os humanos. A maioria são escurinhos, a maioria deles tem menos do que 8 ou 7 centímetros, né? E, né, cabeça e corpo, né? E tem um tragus que é apontado e ereto, né? Bom, esse aqui é o Miotis de Bechstein, né?
de 7 a 13 gramas, né? E ocorre na Europa, né? É um miotes grande, né? Com orelhas bem compridas, né? Isso aí só para vocês não olharem, a orelha comprida, plecotas, a orelha comprida, né? Um dos vários morcegos com Vespertino unidos com orelha comprida, né? Mas esse aqui gosta de florestas descidas, especialmente beechwoods, né? E ele gosta de forajar dentro da floresta, né? E eles hibernam dentro de ocos de árvores e cavernas, né? Então, floresta mais ou menos primária, né? Porque se a floresta está sendo cortada, não vai ter árvores com ocos grandes, né? As fêmeas grávidas e com filhotes ficam é, mudam de é, as fêmeas grávidas ou com filhotes, elas mudam de abrigo porque elas gostam de ficar juntas, né, em colônias maternas, né, maternidades, né. É, eles tendem a hibernar sozinhos, né. Eles caçam acima e dentro do céu da árvore, fazendo rocking, né, e gleaning, comendo uma variedade grande de insetos. Ele é protegido na maioria dos países, porque eles dependem de árvores velhas. Isso aí são coisa de floresta primária, né? Então eles têm que ser protegidos, né? Esse aqui é o miotes da caverna, né? O miotes bellifer, né? Ele é relativamente abundante, ele ocorre na América do Norte, do México ao aquela região do sudoeste, né? O Nebraska é a distribuição máxima, né? E vai pelo sul dos Estados Unidos, né? Então, Nebraska, né? Embaixo vai ter, sei lá, Utah, no México, Arizona, né? Aí entra na vai até Honduras, né? E ele tem uma coloração clara, marrom, né? É, é mais nas regiões mais úmidas eles são mais escuros, né? O oeste, né? Nos desertos eles são mais clarinhos, né? É uma espécie de floresta que é encontrada em várias elevações, né? Agora, lembrando que nas florestas, eu falei deserto, mas aquelas regiões desérticas da Arizona e tudo tem montanhas altas com pinheiros, né? Eles gostam de floresta. Eles ficam em velhos túneis de mineração, prédios, túneis e cavernas. Pode estar em bandos de 50 mil, mas normalmente bem menor. Agora, Cave Coyotes gostam de cavernas. Eles têm asas compridas e são voam muito rápido e gostam de tudo quanto é inseto. Eles podem fazer hawking e gleaning, né? E pode comer 80% do que ele precisa todo dia em 2 horas de forrajamento. Mas a primeira coisa que ele faz não é comer. A primeira coisa que ele faz é beber água. Algumas pessoas migram para o sul no inverno. Ou, algumas populações, né? Outras hibernam. É, é, né? É o, tem tido muito impacto eles, né? Têm sofrido muito impacto por causa de gente visitando as cavernas e também no fungo, né? Agora, isso aqui, gente, eles têm no Bone Clones um crânio de miotes tamanho natural e um crânio de miotes 8 vezes maior, né? E isso é muito legal, né? Porque você dá na aula, né? Crânio do tamanho de um crânio de cachorro, meu, né? Isso aí seria muito legal, né? Também a lista de Papai Noel, né? Um dia eu vou querer, né? Antes que eu pare de dar aula de mastozoologia, eu vou querer um crânio desses, né? Para poder dar aula
morcegos e mostrar as coisas com uma facilidade bem maior, né? Do que a gente consegue ver normalmente, eu vendo o crânio bem pequenininho, né? Então, só falando de, né, é, do, né, das coisas do Bones Combs são bem interessantes. Isso aí eu achei bem legal, né? Bom, aqui a gente tem o Myotis septentrionalis, né? O Myotis do norte, né? Ele realmente ocorre no norte. Se vocês olharem o mapa de distribuição, ele ocorre no Canadá, indo até o Alasca, Yukon, né? Um, mas a distribuição é ampla, vai do Alabama, né? E a Geórgia até o norte, né? Yellowknife, né? Um, e ele tem uma cor marrom e mais claro e cinzentado na barriga, e as membranas são escuras, e o rosto também, né? E as orelhas? As orelhas são grandes, né? E as pontinhas são arredondadas, né? Um, no verão eles estão no norte e na floresta boreal, né? Daquela floresta de pinheiros, né? E eles se abrigam em árvores e prédios, né? Os sítios de hibernação são mais ao sul e são cavernas frias e frestas nas rochas, né? Eles têm maternidades, maternity roosts, né? Ou abrigos de maternidade, com 20 a 60 fêmeas. Os filhotes são independentes depois de um mês. Esse morcego surge logo depois do pôr do sol e se alimenta principalmente de mariposas. Inclusive pega eles na folhagem. A colocação deles são quase, né, as mariposas não escutam. Às vezes as mariposas escutam, fecham os olhos e caem no chão, né? Essas aqui são quase inaudíveis. Ou seja, especialistas em mariposas, né? Eles emitem um eco que elas não escutam. Eles têm, a população deles tem caído dramaticamente. Então, esse aqui é o Myotis, de orelhas compridas, né? Orelhas bem pretas, o rosto bem preto. Esse pelagem, né? Que lembra um pouquinho o Carolina piscilata, né? Porque tem várias cores, né? Ao longo do pelo, né? E ele ocorre, né? Nas montanhas rochosas dos Estados Unidos. Então, go west, young bat, né? Ele foi para o west, né? E Alberta, British Columbia, no Canadá, né? Até o México, Arizona, Califórnia, Barra Califórnia, que é aquela pontinha, né, da Península da Califórnia que é mexicana, né? Ela tem uma coloração amarelo, bege, né? Com a barriga cinza e as orelhas bem pretas, né? As, as, ele ocorre principalmente em florestas coníferas misturadas, né? Com decidas, e ele gosta de ocos de árvores altas. Eles também podem usar prédios abandonados, cavernas, e uma coisa que eles exploram é embaixo de árvores que têm uma casca, e essa casca está meio se desprendendo, eles gostam de entrar ali, né? Eles gostam de usar o barulho da presa mais do que a colocação para localizar a presa. Enquanto que eles usam, né, a ecolocação e o barulho da presa para a busca, esse morcego não faz ecolocalização no seu ataque final. Aqui ele pegou uma borboleta Catocla moth, né, uma mariposa Catocla inubens, né? Essas bandas características, né? Eles também exibem, então, como muitos miotes, eles têm colônias de maternidade das mães. Agora, tem um grupo de miotes, vários lugares do mundo, que a gente já viu um deles adversos, né, das Ilhas Salomão, né? Pescadores, né? Eles comem, na verdade, são trawlers, eles comem insetos,
E eles comem peixinhos, né? Então, um deles é esse aí, o miotes de pé grande, né? Então, olha o pezinho dele bem grande, e olha, ele come peixinhos, né? Então, ele faz a colocação sobre a água, e principalmente a água tem que ser bem tranquila. Eles sempre estão perto da água, né? E lagoas, ele adora lagoas, né? Rios largos, né? Mas ele é relativamente grande, o miote é relativamente grande, né? Um, e ocorre na China, né? Um, ele pegam um peixe e levam pro eles transferido do pé para a boca e depois eles vai pro night roost, né? O lugar onde ele se pendura, né? E aí ele come o peixinho. A biologia do morcego não é bem conhecida, a gente sabe pouco, parece que ele está diminuindo o número deles. A poluição provavelmente afeta os rios da China e do Vietnã e do Laos, estão bem poluídos, né? Em algumas áreas eles caçam. Então esse aí, ó, parece um noctílio, mas na verdade é esse morcego aí, né? Então pesca do mesmo jeito que o noctílio, com os pezinhos, né? Agora, é, esse aí é o morcego de Ricketts, né? É, miotes ricketts, né? Ou miotes pilosos, né? Aqui no livro eles reconhecem como pilosos, né? Mas no, né, na internet é miotes ricketts, né? Então não sei se foi dividido recentemente, né? Aqui os pezinhos bem grandes, o peso 26 gramas, lembra? Tipo, outros estão de 7 gramas, 8 gramas. Então, esse aí é um miotes bem grande, né? É, ó, aqui, ó. O morcego patudo de Rickett é uma espécie de morcego vespertino, pode ser encontrado na China, Vietnã e Laos. Essa espécie é conhecida como Miatsicete, mas foi descoberto que Pilosus é mais antigo e tem prioridade. Então, né, o Catou tá certo, né? Pilosus, né? Depois, outro que eu acho estupendo, magnífico, é esse aqui que é mexicano, né? No Golfo da Califórnia, né? Na região de Sonora e das o Mar de Cortez, né? Que fica entre a Barra Califórnia e o litoral, né? Sabe, Acapulco, isso, aquilo. Então, tem esse mar comprido e fino, né? Que é o equivalente ao Caribe. Tanto que as espécies que ocorrem no Caribe ocorrem lá e são próximas, mas distintas, porque uma península se formou entre elas. Então, é um caso típico de especiação provocada por vicariança, né? Então, formou-se o Istmo do Panamá, o Mar do Cortez fazia parte do Mar do Caribe, e agora, para cada espécie que existe no Mar do Caribe, tem uma próxima, bem aparentada, no Mar de Cortez, né, e que foi né, um exemplo magnífico de vicariança, né? E ele gosta dessas ilhas no Golfo, né? E no litoral pacífico da Barra Califórnia. É o maior miote das Américas, né? Tem 25 gramas, né? Ou seja, ó, comer peixe faz bem. Esse aqui da Ásia, né? O Pilosus, 26 gramas. Esse aqui, 25 gramas, né? E se lembrar de que alguns têm 4 gramas, 8 gramas, né? Eles são grandinhos. Eles fazem trolling, né? E eles... um, ele, ele voa rápido, mas ele não é muito ágil, né? E tem asas longas e poderosas. Eles gostam de baías, né? Que tem muita onda, né? E eles ficam perto do litoral, né? Em fissuras nas rochas, em espaços entre ou embaixo de pedras. Eles pegam as presas fazendo trolling com os pezões grandes, cheios de garras. É, e além de comer peixes, ele come camarão e pode beber água do mar, produzindo uma urina extremamente concentrada. Então, isso aí, ó, a gente não consegue beber água do mar, eles conseguem. Eles, eles só escolhem alguns lugares
E a maior parte das populações estão nas ilhas. E se você põe gatos nessas ilhas, é devastador, né? Então eles estão protegidos, né? Então, aqui, Ilha Partida, né? A principal colônia encontrada em Ilha Partida. Ela só tem 120 hectares, né? Nessa ilha não há serpentes, ratos ou gatos. Isso aí para ele é super importante. A presença de animais predatórios nas outras ilhas tem sido nociva para os morcegos, se abrigam em frestas no chão. Então, eles se alimentam de peixes e camarões, mas também comem insetos, tá? Então, se você olha os isótopos de hidrogênio, eles têm isótopos que demonstram que insetos flutuando na água também entram na dieta, né? Aqui ele precisa entrar no buraco da pedra, né? Estimou-se que a população da ilha partida é entre 10 mil e 12 mil. Foi feito um levantamento em maio de 2000 e estimou-se que a população da ilha era de 7.846 fêmeas adultas e 4.232 jovens. E os machos? Isso aí parece que é uma ilha maternidade, né? Então aqui tá o Minhotes grandinho, né? Aqui a distribuição no mapa, então é bem restrita, né? No litoral e poucas áreas, né? Ele pescando, né? Eu adoro minhotes pescadores, né? Olha ele aí, a barriga bem branca, né? As asas bem compridas, as garrinhas bem desenvolvidas, né? Minhotes albicans ocorre aqui no Brasil. E ele parece ser um trolla também. Ele é bem distinto, esse miotes. Ele tem pontinhas brancas nos pelos, que são bem escuros. Então ele tem uma frosted, né? Sabe quando você põe um sorvete, né? Você tira ele, o sorvete é de uva, né? Digamos, ele é escuro. Mas tem os cristalzinhos brancos em cima, frosted, né? De geada, né? Eles têm orelhas grandes, triangulares, né? Com a pontinha arredondada. O rosto e as pernas têm poucas peles, né? E dá para ver a pele rosadinha, né? Próxima da superfície, né? Eles gostam de florestas, eles ficam em cavernas, prédios e ocos de árvores. Eles podem aparecer em um monte de lugar, parques, plantações, né? Pomares, jardins grandes. Ele gosta de forragear sobre lagos e riachos. E gosta de insetos voadores. E eles também, de vez em quando, se alimentam de peixe. Então, os insetos que batem na água, ou ficam voando, que nem os mosquitos em cima da água, né? Ou emergindo, os mosquitos emergindo, né? Eles gostam de pegar isso aí e também pegam os que estão em cima da água e pegam peixe. Então, Miotis albicans se junta ao grupo, né? É, a gente acha que ele tem uma população estável, né? O albicans, né? Miotis albicans, né? Ó, corre boa parte do Brasil, olha que bonitinho ele é. Agora, o pé não é tão grande assim, então ele é um trolla, mas ele é ele fica trollando insetos, né? Ele não é pescador que nem o Vivese, no México, ou o, o Ricketts, né? Ou Pilosos, né? Da Ásia, né? Ou a gente também tinha visto, né? Tem aqueles lá das Ilhas Salomão, né? Adversos, né? Então são várias espécies, né? E eu adoro eles. Esse aqui também, Miotis macropus, pezão grande, bem pretinho. Esse aí da Austrália, mas também na Papua, Nova Guiné, Java e outros lugares, né? Ele é um vespertilionídeo, né? E ele é um dos dois morcegos pescadores australianos que arrastam os pés na água, né? O outro é o Pilosus, né? E, é, e pegando invertebrados e peixes aquáticos, né? Então, gente, eles são bem católicos, no sentido de que eles estão pescando peixinho. Ou se achar inseto, beleza. Se achar um camarão, no problem, né? Bom, falando dos brasileiros, Myotis nigricans, né? Ele é encontrado ao sul do México, em boa parte da América Central, indo até a América do Sul, chegando na Argentina. É bem escurinho, né? Completamente preto ou um cinza bem escuro. Um pouquinho mais claro na barriga, né? As orelhas são pequenininhas, o focinho bem pequenininho, pontudinho, né? Ele usa uma variedade muito grande de ambientes, né? Incluindo floresta, pomares, parques e jardins.
Ele gosta de um monte de cavernas, rachaduras nas pedras, prédios, ocos de árvore e espaços embaixo da casca da árvore, né? Grandes colônias podem ser compartilhadas com outros miotes, né? A fêmea carrega o seu filhote durante 2 ou 3 dias, e depois ele deixa na colônia de maternidade, que ela vai forragear. Em 3 semanas, ele tem o peso de um adulto, né? Que, ó, 3 a 4 gramas, né? Esse aí não pesca, né? Agora, o miote ciparius, 4,4 gramas, né? Também ampla distribuição, mais ou menos a mesma que nigricans, e mais ou menos a mesma que albicans, né? Então, todos esses aí a gente pode encontrar, né? E o Huber também, se bem que o Huber está ameaçado, né? Então, só para a gente saber que miotes que a gente vai encontrar, né? Ele, né, tem um rostinho escuro, né? E as membranas, e ele gosta de floresta tropical, mas é úmida, mas também pode aparecer na floresta semidescida e em fazendas, mas principalmente nas áreas baixas, né? E até 1.000 metros. Eles gostam de cavernas, saindo ao entardecer para pescar. Então, desculpe, para pegar insetos sobre rios, riachos e sobre água doce no geral. A, as pesquisas que a gente tem feito ultimamente com DNA têm indicado que talvez as espécies são várias espécies. E isso aí tem que ser estudado, né? Agora, o Myotis capatini, ele é fantástico, né? Porque esse aí é um pescador também, né? É outro pescador, né? Isso aí podem ser trollas, né? É, mas esse aí é um pescador. É um vespertilionídeo, ele é encontrado no mar Mediterrâneo e alguns trechos do oeste do Irã. E como a população dele está em declínio, ele está no livro da lista vermelha do IUCN desde 1988, né? Capatini. O peso dele, 8,2 gramas, é pequenininho, né? Que tá ele, né? Ele tem esse corpo cinza e o cinza bem clarinho, quase branco na barriga, né? Pezinhos grandes, né? Olha o pezinho grande, né? E aqui a distribuição ao longo do Mediterrâneo, na Capadócia, aquela região ali balcânica, né? Vai até o Irã, se vocês olharem manchas, né? Lembrando de que você tem a região entre os rios, a Mesopotâmia, isso, aquilo, e essas regiões são úmidas, né? No meio do deserto, né? Então ele gosta disso, ele gosta de água, ele gosta de pescar. Eles dependem de cavernas de calcário, e formam um grupo de 500 indivíduos, né? Eles são um water-oriented carnivore, né? Um carnívoro orientado para a água, né? Eles pescam peixes, insetos aquáticos e outros pequenos invertebrados. Como todas as espécies de miotes, na verdade, as grandes ameaças dos morcegos vespertilinídeos e todos os morcegos é o abrigo que desaparece, né? Então você invade as cavernas, né? E vai visitar, eles não gostam e eles perdem abrigo. A mudança das áreas de forrageamento, né? E pesticidas, né? E principalmente essas duas primeiras coisas, né? As cavernas, né? Sendo visitadas por turistas e assim por diante. E as áreas de forrageamento que estão virando, né, ao longo de todo o litoral, estão virando restingas, né? Ou seja, a vegetação costeira sendo substituída por casas, isso aqui, ele perde ambiente de habitats, né? E claro, pesticida sempre é um problema, né? Mas os dois primeiros são os mais problemáticos. Agora, aquele livrinho, um outro lá de morcegos, ele fala de algumas espécies comuns da América do Norte. Por exemplo, Little Brown Bat, miotes lucífagos, né? Ocorre da Alasca ao sudeste dos Estados Unidos e é muito bem estudado. Eles são eficientes predadores de insetos noturnos, por exemplo, mariposas, e um único morcego pode consumir 500 mosquitos numa hora.
Então, né, eles comem o peso deles numa noite. Então, eles são grandes matadores de mosquitos, né? Então, uma colônia inteira consome toneladas de insetos, né? Um, o, Quando eles estão criando os filhotes, as fêmeas comem o peso delas toda noite, né? Os little brown bats, os pequenos morcegos marrons, eles entram em prédios durante o verão, né? Então, se você está lá nos Estados Unidos e tiver um morcego voando na sala, pode ser ele, né? Eles gostam dos ambientes quentinhos no sótão. E é lá que eles criam seus filhotinhos, né? Então, isso permite o crescimento rápido dos filhotes. Quando os morcegos vão embora e migram, aí você tem que fechar todos os buracos do teto para evitar que eles voltem para o seu sótão, né? Os morcegos podem viajar uns 300 quilômetros em busca de um sítio de hibernação, né? Então eles não hibernam necessariamente onde eles moram, eles podem ir longe para achar uma caverna adequada, né? As condições de hibernação das cavernas têm que ser muito específicas, né? A reprodução ocorre no outono, mas o espermatozoide é armazenado dentro da fêmea, né? Ela está hibernando, né? Até a primavera, quando a fertilização ocorre. Então, é isso aí, né? Esse armazenamento do esperma para usar 6 a 8 meses depois, que é o tempo que demora a eliminação, isso aí é uma coisa muito única, né, nos mamíferos, né? Alguns indivíduos podem viver mais de 30 anos no estado selvagem, foram marcados e viveram 30 anos. Então, são gigantes com corpos pequenos, né? Eles têm vida de gigante, né? Um filhote por ano, né? Vivem 30 anos, né? Mas eles são bem pequenininhos, né? No sudoeste, uma subespécie foi até considerada ameaçada, né? Agora, o Grey Bat, Myotis grisescens, né? Grisescens, né? Endêmico da América do Norte, né? E ele é maior, né? Ele é frequentemente é o mamífero mais abundante na sua distribuição, com colunas gigantes de Myotis grisescens, escurecendo o céu noturno, né? Infelizmente, as populações desses Myotis grisescens têm declínio nos últimos 20 anos e é considerado ameaçado em muitos estados, né, pelo IBAMA americano, né, US Fish and Wildlife Service, né. Eles são particularmente vulneráveis porque eles vivem em cavernas o ano todo, e 95% dessa espécie hibernam somente em 9 cavernas. As cavernas têm que ser profundas, com quartos grandes e frios. Eles se juntam em pilhas de morcegos, em caixas de morcegos, e a temperatura tem que estar lá por volta dos 10 a 12 graus, né? Também específico. As fêmeas no verão fazem maternidades, colônias maternidades, né? Em cavernas quentes. Então eles podem se distribuir, né? Eles gostam de ter um riacho ali perto, ou um açude, alguma coisa assim, para eles beberem água fácil. Porque elas estão lactantes, né? Fazendo um monte de leite. Essas colônias, então, normalmente estão no máximo 1,6 quilômetros de um rio ou lago, né? Devido às suas condições de preferência bem restritas, só 5% das cavernas numa determinada área podem ser adequadas para um morcego cinza. Todas as cavernas, as 9 cavernas principais, são protegidas hoje em dia. As colônias estão começando a se recuperar. De fato, tem 2 cavernas que são particularmente boas para ver, né? Hubbard's Cave, no Tennessee, são particularmente boas para ver eles saindo em colunas gigantes de morcegos, né? Essa caverna tem a maior colônia de morcegos grisescens, né? O Tuttle
trabalhou muito com eles, né? Muito que a gente sabe sobre ele foi o que descobriu há várias décadas atrás, né? Eles gostam de áreas com cavernas, né? No Missouri, Kentucky, pro norte da Flórida, e tem a sua, né, coloração distinta, né? Eles forrageiam por insetos que entre 4, 5 metros acima da superfície de lagos e rios. Eles gostam muito daqueles efemeróptera, né? Que fazem boa parte da dieta deles, mas consumem insetos adultos, né? Voadores de muitos insetos aquáticos, né? Eles gostam daquelas nuvens de insetos voando sobre a água, né? Bom, esse aqui é o Myotis capucini, né? Long-fingered bats, também conhecido como Common Bent-winged bat. Os dedos deles são extremamente compridos, né? E eles, Myotis capucini, Common Long-fingered bats, a gente viu eles comem, bom, eles comem peixes, né? Aqui o Myotis austroripários, né? Do sudoeste, né? E eles gostam de florestas úmidas, né? Que nem o Okefenokee Swamp, né? Mas pode ser uma floresta mais seca, perto de um lago ou rio, né? Eles gostam de caçar sobre a água, né? E às vezes, no norte da Flórida, as colônias de maternidade, né? Pode ter 100 mil indivíduos, né? É, eu, um insetivo, esse morcego pega boa parte da presa dele sobre a água, né? Eles fazem muitos voos de forrachamento toda noite e descansam no meio, né? Agora, ele tem populações tão grandes que ele não é considerado ameaçado, mas mesmo assim algumas populações entraram em declínio, né? Esse aqui é o Myotis bliti. Esse aqui, a gente estava vendo norte-americanos e sul-americanos, esse aqui é lá da Europa e da Ásia, né? Toda a região ali do Oriente Médio, né? Indo, né, até o Afeganistão, né? E ele tem essa coloração arenosa, né? De areia, né? E acinzentada e com uma barriga branca e as membranas são rosa amarronzada, né? E eles têm orelhas compridas. Ele tem olhos grandes para o miotes, né? E tem o nariz de romano, né? Assim, meio arredondado a pontinha, né? Eles gostam de cavernas e túneis e prédios velhos. Ele às vezes sofre hibridação com miotes. E aparentemente pesticídios têm um declínio ao longo de toda a sua distribuição, né? Aqui é o Myotis sodalis, né, da Indiana, né? Ele gosta das florestas de Red Oak, né? E muitos deles sofrem por causa de inseticida, né? Pesticidas, isso e aquilo, né? Por exemplo, em 1973, né, ele foi considerado ameaçado e a população declinou em 55% entre 1980 e 88, né? Então, eles são afetados, né, né, por visitantes entrando nas cavernas deles, né? Às vezes eles acordam para ver o que o visitante está fazendo, aí eles gastam energia. Então, se eles fizerem isso muitas vezes, eles morrem, né? Eles fazem cachos de 300 morcegos por cada 30 centímetros quadrados, né? E eles consomem a gordura toda vez que eles acordam, né? 85% dos morcegos sobreviventes sodares se abrigam, né? 400 mil.
em 7 cavernas em Minas, de Oklahoma, e Vermont e o norte da Flórida. Tem um forte esforço para proteger eles, que mesmo assim muitas colônias estão desaparecendo, né? É, eles às vezes são encontradas. As maternidades, colônias de maternidade, só foram descobertas em 1974, né? E a maioria dessas colônias estão embaixo da casca de árvores. Então, tá vendo? Casca de árvore solta, colônia maternidade. Então é bem específico e a floresta tem que ser boa para ter isso, né? Eles gostam de muitos tipos de insetos, mas principalmente mariposas, né? Bom, e é isso. Eu queria falar de que os miotes eles são muito ameaçados por destruição de habitats, né? Afeta todo mundo. Mas as cavernas são bem específicas. Se você entra nelas, você, principalmente quando elas estão hibernando, você ameaça elas. E inseticida, o uso de inseticidas, que é terrível para eles, né? Porque você usa inseticida para matar os insetos acumulam e o próximo nível, os predadores, eles pegam doses tóxicas de inseticida, né? E como, né, se você usa muito inseticida, os morcegos morrem, eles são os maiores controladores de insetos. Os insetos se adaptam ao inseticida e aí tem um boom populacional sem controle dos predadores naturais. Então a gente tem que repensar como a gente controla as populações naturais, tá? Mas é isso. Deixa eu fazer uma pausa, depois a gente continua com um próximo que vai ser rogeza, túmida e outras espécies laciuros que ocorrem aqui nas Américas, das zípteros, né? Um, né, eles eram da Cipters, era parte de Laciurus, mas depois a gente separou eles, né? Aerostes, né, também eram Laciurus, mas foram retirados. Mas a gente vai falar deles daqui a pouco. Deixa eu fazer uma pausa. Gravação. Interromper gravação.